homem ficou preso de cabeça para baixo durante 25 horas. 23 homens esperaram um resgate no fundo do oceano. E um menino de apenas 2 anos desapareceu dentro de um buraco estreito, demais para qualquer adulto entrar. À primeira vista, parecem histórias completamente diferentes, mas existe uma coincidência perturbadora entre as 3. Nenhum deles morreu imediatamente. Todos permaneceram vivos, tempo suficiente para acreditar que ainda havia uma chance. Só que existe uma pergunta que quase nunca aparece nas reportagens. Em que momento essa chance deixou de existir? E existe outra pergunta ainda pior. O que todos eles descobriram, mas só entenderam quando já era tarde demais? Porque a resposta transforma essas 3 histórias em uma só. Em 1965, James J. Mitchell entrou na Schroeder's Pants Cave. Não era sua primeira exploração. Muito pelo contrário. Ele já havia passado por lugares parecidos inúmeras vezes. Passagens estreitas nunca o assustaram. Na verdade, era exatamente isso que ele procurava. Foi por isso que, ao encontrar uma abertura ainda menor do que as anteriores, ele fez o que sempre fazia. Parou, observou, respirou fundo e entrou de cabeça. Nos primeiros segundos, nada parecia errado. Seu corpo avançava lentamente entre as pedras, como tantas outras vezes. Então, parou. James tentou voltar alguns centímetros. Nada. Girou os ombros. Nada. Empurrou as pernas contra a rocha. Nada. Em menos de 1 minuto, ele percebeu que já não conseguia nem avançar, nem voltar. Mas naquele momento, aquilo ainda parecia um contratempo. Lá fora havia outras pessoas, equipamentos, experiência. Era só uma questão de tempo até alguém encontrar uma solução. James ainda não fazia ideia de que o pior nem havia começado. Alguns segundos depois, uma gota caiu sobre seu rosto. Depois outra, ele mal percebeu. Afinal, era apenas água. Só que ela não parou. As gotas viraram um pequeno fluxo. O fluxo virou uma pequena cachoeira. E como James estava completamente imóvel, toda aquela água começou a cair exatamente no mesmo lugar. Sobre seus olhos, seu nariz, sua boca. Agora respirar exigia precisão. Inspirar 1 segundo antes significava engolir água. Esperar 1 segundo a mais significava ficar sem ar. Lá fora, o resgate começou imediatamente. Espeleólogos experientes chegaram primeiro. Depois vieram bombeiros, equipamentos hidráulicos, novas equipes. Quanto mais gente aparecia, mais esperança surgia. E por algumas horas, todos acreditaram que aquele seria apenas mais um resgate difícil. Cada tentativa de puxá-lo prendia James ainda mais. Mesmo assim, ninguém desistia. O relógio continuava andando. 5 horas, a água continuava. 10 horas, ela continuava. 15 horas, continuava. 20 horas, ainda continuava. O frio começou a vencer aquilo que as pedras não tinham conseguido. Depois de mais de 25 horas preso de cabeça para baixo, James J. Mitchell morreu de hipotermia. Durante todo aquele tempo, ninguém deixou de tentar salvá-lo. Mas existe um detalhe nessa história, que quase ninguém percebe na primeira vez que a escuta. Esse mesmo detalhe apareceria novamente no fundo do oceano. E anos depois, voltaria a aparecer em um poço estreito no sul da Espanha. Se esse tipo de investigação merece continuar aparecendo por aqui, deixa o like. James ainda podia ouvir pessoas tentando salvá-lo. Os próximos 23 homens perderiam até esse som. Em 12 de agosto de 2000, o submarino nuclear russo Kursk participava de um exercício militar no Mar de Barents. Tudo aconteceu em poucos segundos. Uma explosão. Depois outra, muito maior. Luzes se apagaram. Compartimentos começaram a inundar.
O submarino afundou até repousar no fundo do oceano. Do lado de fora, todos acreditavam que ninguém havia sobrevivido. Mas estavam errados. No compartimento 9, 23 homens ainda respiravam. Desta vez, ninguém estava preso entre pedras. Havia espaço para caminhar, para conversar, para esperar. E talvez seja justamente isso que tornou aquela prisão ainda pior. Eles sabiam que a Marinha conhecia sua posição. O resgate parecia inevitável. Mas, e se o próprio tempo fosse o problema? Enquanto aguardavam, a temperatura diminuía. A água avançava lentamente pelos compartimentos. O ar ficava cada vez mais pesado. Cada respiração custava um pouco mais. No início, provavelmente conversavam sobre o resgate. Depois, o silêncio começou a ocupar espaço, até que alguém pegou um pedaço de papel, escreveu algumas linhas, dobrou cuidadosamente. Outro marinheiro fez a mesma coisa. Depois outro. Imagine tentar escolher as últimas palavras da sua vida, sem saber se alguém algum dia conseguirá lê-las. Ninguém escreve cartas quando acredita que vai voltar. Lá fora, equipes tentavam organizar a operação. O mar dificultava a aproximação. Equipamentos falhavam. Horas desapareciam. E cada hora perdida era invisível para quem estava preso lá dentro. Eles não sabiam que o resgate atrasava. Não sabiam que existiam problemas. Continuavam esperando. Esperando ouvir uma batida no casco. Um impacto. Qualquer sinal. Mas o único som constante era outro. A própria respiração. Quando mergulhadores finalmente conseguiram abrir o compartimento 9, já era tarde demais. Alguns equipamentos que inspiram estes vídeos estão na descrição. Mas existe uma história ainda mais cruel. Só que agora, ninguém precisava descobrir onde a vítima estava. O mundo inteiro já sabia. E mesmo assim, ninguém conseguia chegar até ela. Janeiro de 2019. Sul da Espanha. Julen Roseló tinha apenas 2 anos. Enquanto brincava perto da família, desapareceu. Em questão de segundos, ele havia caído dentro de um poço de prospecção com apenas 25 centímetros de diâmetro, estreito demais para qualquer adulto, profundo demais para qualquer solução imediata. Desta vez, ninguém precisou procurar a vítima. O país inteiro sabia exatamente onde Julen estava. Telejornais interrompiam a programação. Helicópteros sobrevoavam a área. Especialistas chegavam sem parar. Milhões de pessoas acompanhavam cada atualização, esperando ouvir a mesma notícia. Conseguiram. Mas essa notícia nunca chegava, porque existia um detalhe que mudava tudo. Nenhum socorrista conseguia entrar naquele poço. Nenhum equipamento servia. Nenhuma técnica funcionava. Mais uma vez, o próprio lugar havia assumido o controle. Engenheiros decidiram criar um caminho completamente novo. Não até o poço, ao lado dele. Máquinas começaram a escavar um túnel paralelo, centímetro por centímetro, rocha por rocha. Quando as máquinas já não podiam continuar, mineradores passaram a cavar manualmente. Cada pedaço de terra removido parecia aproximar o resgate, mas também aproximava outra coisa: o fim do tempo. Dias inteiros passaram. Lá fora, a esperança crescia e diminuía a cada atualização. Lá dentro, não existia ninguém para ouvir as máquinas. Quando os socorristas finalmente chegaram até Julen, já não existia mais um resgate possível. Talvez agora você consiga responder as 2 perguntas do começo. Nenhum deles morreu imediatamente. Todos acreditaram que ainda havia tempo. Nenhum deles percebeu que esse momento já tinha passado, porque alguns lugares não prendem primeiro o corpo, prendem a esperança. Agora eu quero saber uma coisa. Qual desses 3 lugares você jamais pisaria? Escreve o nome nos comentários.
E se hoje você conheceu lugares que simplesmente não deixam ninguém sair, no próximo vídeo você vai conhecer pessoas que tinham treinamento, equipamentos e anos de experiência, mas descobriram que alguns lugares conseguem vencer até quem passou a vida inteira aprendendo a sobreviver. Clique agora em Os lugares onde nem a experiência salva, porque às vezes o lugar mais perigoso não é aquele onde você entra, é aquele que faz você acreditar que ainda consegue voltar.